Olá, camaradas do canal Vina Guerreiro no YouTube, mas também do canal História Viva no Facebook, da minha página Vinícius Vina Guerreiro no Facebook também. Eu fui convidado para ser um dos editores do História Viva e também a gente essa mesma turma de nacionalistas espalhados pelo Brasil, estamos aí destinados e focados na produção de um jornal impresso, um tipo impresso, sobre o nacionalismo, sobre as nossas tradições, sobre tudo que tenha relevo e elenco dentro do campo nacionalista. E aqui eu saúdo todos vocês, agradeço a acolhida, o carinho, a solidariedade, toda a camaradagem, e eu os tratarei desta forma agora por camaradas. Existem camaradas e existem companheiros. Eu prefiro os camaradas, embora eu respeite os companheiros. Meus camaradas, a sugestão do Tiago, que é um dos cabeças desse movimento aí por um trabalho de edições jornalísticas, né, e acadêmicas também do campo nacionalista, a sugestão dele é que eu falasse um pouco sobre alguns temas que foram aventados num grupo que a gente está, né? E eu vou falar sobre cada um deles de maneira breve, né? Não dá para aprofundar tudo, até porque eu não sei de tudo, estou aprendendo também no meio do caminho, mas eu vou tentar fazer com isso, mostrar também quais são os meus posicionamentos acerca desses temas. São temas importantes para nós aí do nacionalismo, tá? Bom, as perdas internacionais. Perdas internacionais, você lembra do Brizola falando isso? Todas as eleições ele vai falando disso. Bom, perdas internacionais está lá no Desenvolvimento versus Globalização, se não me engano, do Adriano Benayon, foi um filiado inclusive do PDT, mas que depois, mesmo acho que estando filiado, caminhou junto ao lado do doutor Enéas Carneiro, né, também um outro nacionalista. Sobre perdas internacionais, o que eu pude entender é que seriam como fossem fraudes. Eu não sei se contábil, tá? Às vezes a terminologia que eu usar pode estar equivocada, mas seriam como fraudes nas diferenças, né? Ou seja, na subtração entre o que sai do país e o que entra. Por que fraude? Porque, por exemplo, países iriam aumentar artificialmente o seu produto de exportação, principalmente do que vinha para cá, e na hora que importasse um produto brasileiro, iria subfaturar. Então, imagina o seguinte, artificialmente, com questões de subsídios locais também, mas também com mudanças mesmo num documento, para peças de reposição de um parque industrial, coisas que a gente precisaria comprar lá porque não sabemos fazer aqui, não sabíamos e talvez hoje até não sabemos ainda, por conta de várias coisas iriam fazer com que haveria mais dinheiro saindo do país do que entrando, o que afetaria, claro, balança comercial, mas também uma coisa um pouco mais grave. Muitas dessas peças de reposição e produtos que a gente iria comprar viriam com subsídio estatal brasileiro, comprando coisas no exterior, coisas que não eram tão valorizadas quanto deveriam ser. Então, as perdas internacionais, elas foram, na minha opinião, uma série de sequências fraudulentas em que lesava realmente o erário brasileiro, o tesouro nacional, o nosso dinheiro, o dinheiro do teu imposto, do meu imposto, né? Então, o Brizola falava muito disso, ele era o único que falava disso, o Lula não falava disso, o próprio Enéas falava de uma outra maneira, falava de outras questões também atinentes ao campo nacionalista, mas o Brizola era o que mais ia mesmo, em tempos mais modernos, em tempos mais recentes, era o que mais falava disso aí. Tá? A industrialização, básico falar disso aí, a industrialização é o seguinte, a gente precisa produzir um processo industrial no Brasil, recriar um parque industrial, ano a ano no PIB nacional a indústria vem perdendo relevância, vem perdendo espaço para que outros setores avancem. Só que a gente não tem que pensar, eu acho, pelo menos o pensamento nacional e nacionalista, não tem que pensar num modelo de substituição de um setor por outro. A gente tem que pensar que todos devam crescer conjuntamente. E precisa disso o quê? Precisa do Estado. Precisa do Estado falando, estou dando o condão, vamos alicerçar, vamos conjuntar aqui os setores. Por que não pode ter um setor acadêmico, um setor jurídico, um setor científico, um setor
do campo de vendas, de marketing, de pós-venda, de pré-venda, de relação com o cliente. A legislação aceite disso tudo, né, que consiga compreender tudo isso. Por que não vamos ter um campo de comércio exterior? E isso tudo em volta do quê? De um setor industrial. A gente tem muitos serviços aqui que caminham por si só, nós temos um campo cultural também, mas o que eu digo é que a gente precisa industrializar todos os setores. Industrializar mesmo, como se fossem linhas de montagem e de formatação rápida para que a gente amplie todos esses setores. A gente tinha que ter um cinema industrial no Brasil, né? Um cinema de formato industrial que fosse fácil, repetitivo, que previsse estruturas para que vários filmes pudessem ser feitos lá, como a gente teve o centro de Paulínia, bancado inclusive pela indústria petroquímica daquela cidade, né? A gente precisa que esse tipo de coisa volte, e num caráter industrial no sentido de repetição, de marcação, de fixação na mente e coração de todos os brasileiros, certo? O que é uma economia forte, participativa e inclusiva? Olha, o que é uma economia forte, participativa e inclusiva? É aquela que preverá, melhor dizendo, que haja a participação de todo, que não seja feita de uma classe em detrimento de outra, mas que seja inclusive pelo Estado, um processo de ampla participação. Eu gosto muito, inclusive, de falar, né, e aí eu não sei se há acordo, mas eu não iria pelo modelo de burguesia industrial clássica. Eu acho que a gente deveria ter uma classe dirigente e classe dona proprietária dos meios de produção, mas que houvesse uma forma de cooperar. Eu gosto de cooperativas. Eu acho que, às vezes, os esforços dessas pessoas que já trabalhariam na indústria, se elas fossem também detentoras, não por si, mas conjuntamente de um meio de produção, aquilo abrandaria muito os preços, aquilo melhoraria os resultados de sua participação no campo do trabalho, na área do trabalho, faria com que os preços chegassem mais baratos, finalmente, tanto para um comércio exterior, mas também para a mesa, para o consumo do nacional brasileiro, né? Então, tudo isso ajudaria com que houvesse uma espiralização ascendente da economia nacional, né? Isso é muito valoroso. A gente tem que pensar em que todos devam participar. Ninguém pode ficar para fora da partilha do trabalho, fora da partilha da bonança, né? O bolo não tem que crescer para depois ser repartido, até porque ele nunca foi repartido e ele cresceu por muitas vezes. A gente tem que pensar em que cada participação, né, a farinha desse bolo, o trigo desse bolo, né, como fala, o chocolate desse bolo, né, o recheio, a massa, tudo, os ovos, tudo já tem que ser previstos de muita riqueza, ele já tem que ser produzido. Eu estou usando, né, uma licença poética aqui para falar isso para vocês. Tudo tem que vir já com muito valor, o valor do trabalho, o valor do resultado do trabalho também, o cara ser valorizado no que ele fez, e o bolo vai crescer junto, e aí sim, o país vai ter esse bolo, como um farto bolo, né, de divisas mesmo para a gente se defender economicamente de outros países, de um sistema nefasto, para a gente poder resultar em compensações sociais se forem necessárias nesse modelo, para a gente potencializar nossas forças armadas para defender aqui o nosso território, o nosso céu, né, os nossos mares, tudo isso, tá? Carga tributária regressiva, um dos mecanismos de esmagamento do poder de compra do povo. Exatamente, quem que paga imposto no Brasil? De verdade. Eu não vou saber números de cor, eu não sou uma máquina que decore, mas a gente sabe que a carga tributária hoje está no lombo do povo mais pobre e da classe média. Tem setores aqui que não pagam. Né? Tem setores financeiros que não pagam divisas, não pagam impostos. Há setores do agronegócio que pagam um tipo de imposto, mas não pagam outros que poderiam pagar. Há produtos aqui que estão saindo in natura, que deveriam ser taxados, não são taxados. Esse dinheiro poderia ir diretamente para a Previdência, não nesse modelo que foi feito, dessa traição que fizeram ao povo brasileiro e a Getúlio Vargas. A gente poderia pensar, inclusive, como diz, né, alguns candidatos aí, Ciro Gomes principalmente, que
há produtos como iates, helicópteros, aviões particulares. Esses caras deveriam pagar um estilo de IPVA, já que uma moto qualquer que entrega RAP paga, um motoboy, né? Um trabalhador que vai de carro ao serviço, ele paga. O ônibus que transporta as pessoas para o trabalho também, em regime de massa, também paga imposto, né? O IPVA de cada um desses tipos de veículo. Por que esses caras ricos não pagam? Aviões que custam 6 milhões, iates que custam, sei lá, 40 milhões. Precisam pagar. Eles não são pessoas, eles são seres humanos, não são melhores nem piores que nós. Eles têm que pagar como nós pagamos, faz parte. Ah, não quero pagar. Muda do país, cara. Registra o negócio lá fora, mas também não vai trazer para cá. Vai para fora para andar de jatinho. Vê se no outro país ele vai conseguir não pagar. Todos os países dizem que tem que pagar, principalmente os países ricos. Então, transmissão de herança. E herança, não estamos falando do cara que tem 1 milhão na poupança ou em patrimônio. Estamos falando de gente com grana, cara. Bilionários. Essas pessoas, ao transmitir suas heranças de geração a geração, precisam pagar uma compensação. Elas lucraram nesse nosso solo. Lucraram em cima do suor da gente, da carcaça do trabalhador. Precisam pagar. Faz parte. O que significa ser brasileiro? Essa eu adoro. Cara, para mim, brasileiro significa ser a união de etnias diversas que sofreram diásporas terríveis, forçadas ou diretas ou indiretas. Então, a escravidão dos povos da África subsaariana, né? A escravidão forçosa, eles serem retirados do local onde eles viviam por milênios ou séculos, ser trazido para cá, serem misturadas suas culturas, porque foram dizimadas as tribos, né, e poucos exemplares dessas tribos vieram para cá, da mesma maneira que poucos exemplares vieram fugindo da fome do Oriente Médio ou da Europa mediterrânea ou até do Japão, né, ou do resto da Europa depois e hoje, inclusive, com levas de irmãos sul-americanos, de irmãos caribenhos que vêm desses países por fugir também de alguns problemas que encontram em seu país, problemas de miséria, ou problemas de guerra, ou problemas de perseguição política, qualquer tipo de problema. O Brasil, ele é a pátria da mistura das pessoas, né? A coisa que eu mais gosto, eu não quero aqui remeter a Gilberto Freire, não estou romantizando, porque não foi fácil essa relação, mas ela existe. Tá? Ele romantizou no livro dele, Casagrande Senzala, mas a gente tem que valorizar a mestiçagem. E mesmo que você fale, poxa, eu não sou mestiço, né? Eu sou só de família branca, tal, o que eu acho bem difícil, tá? Porque todo mundo no Brasil teve mistura, praticamente todo mundo, assim, 90% da população. Essa é a nossa riqueza. Mas assim, mesmo que você seja só de poucas etnias caucasianas, brancas, sei lá, vamos supor, ou todas as suas etnias, as suas misturas são só de pretos, né? Ou só de indígenas, eu acho difícil mesmo, como eu estou dizendo. Você foi influenciado pela cultura que se chocou aqui, entende? Aqui a gente vai misturar, vai fazer uma feijoada nossa, diferente da feijoada branca lá da França. Aqui você vai encontrar estilos musicais, estilos culturais que são mesclados, que misturam culturas da Europa com culturas africanas, a cultura indígena, e daí desse encontro vai nascer a cultura nacional, a cultura brasileira, a civilização brasileira. Então não tem como você não participar disso, não gostar de algo assim. Essa é a nossa maior riqueza. Né? Os fascistas, né, diziam que não, raça pura, não pode misturar uma raça com a outra, uma etnia com outra, né? Os racistas acreditam nisso até hoje. Nós devemos acreditar no contrário disso, nós devemos acreditar que assim, as misturas são boas, elas aconteceram, elas continuarão acontecendo, porque as pessoas acabam por se amar, por conviverem, né? Faz parte do processo de empatia mesmo, e isso está gerando coisas boas. Lógico que com o choque dessas culturas, há uma dificuldade de se perceber brasileiro, de entender qual que é a riqueza de ser brasileiro, mas eu acho que com o tempo e com o fomento dos nacionalistas brasileiros, nós conseguiremos dar vazão a isso, para as pessoas entenderem que essa é a nossa maior riqueza, tá certo? O que é o Estado e qual deve ser o seu tamanho? Olha, o Estado é um ente, né, já foi chamado de Leviatã, já foi chamado de diversas maneiras, né, de balcão de negócios da burguesia, né, cada pensador define o Estado de uma maneira e define se ele é bom ou se ele é mau à sua maneira. Mas o Estado, meramente falando, de uma maneira mais moderna, ele é um ente centralizador em um aspecto
das determinações do que haverá num campo territorial nacional. E ele também, hoje, formatado do jeito que ele está hoje, ele é acessado através da população por intermédio de eleições, tá? Mas não confunda governo com Estado, são coisas diferentes. Mas assim, hoje a gente tem um pouco mais de aptidão para acessá-lo, acessar o Estado, influenciá-lo, a ele ser realmente algo imparcial em relação a todos os povos, em todos os partidos, né, partes da população que pensam dessa ou daquela maneira. Ele é um Estado laico, ele não tem uma religião, não deveria ter uma religião de preferência, mesmo que essa religião seja a maioria da população. Ele não pode determinar, ele tem que defender muito as minorias sociológicas para que elas não sejam esmagadas por uma maioria. Né? Maioria sociológica, diferente de maioria numérica e minoria numérica, são conceitos diferentes, tá? O Estado, o tamanho dele é o necessário. Há momentos em que a economia e a população precisa de uma atenção maior do Estado, não do governo, mas do Estado, é diferente. Há momentos em que precisa de menos. Então o Estado, para mim, ele é um ser mutante, um ente mutante, que ele tem que se acoplar à realidade conjuntural do momento. Tá? Já estamos em 16 minutos, vamos lá. Dívida pública. Dívida pública é algo nefasto, é algo que foi feito por vários governos, indiferente deles terem perguntado para a gente se a gente queria essa dívida ou não. Para mim, a dívida, como diz aí alguns defensores, dizem que essa dívida nossa já foi paga, que a gente deveria fazer uma auditoria dessa dívida para que sobrassem divisas para que a gente realmente investisse no desenvolvimento. Não é pegar o dinheiro da dívida, na minha opinião, e jogar aí num campo compensatório, porque é um dinheiro que vai, ele até retorna, mas ele deveria retornar com mais efusividade no campo do desenvolvimento, né, das ciências, da pesquisa, entende? Do incremento dos parques industriais, da logística para escoamento de produção e pessoas, para tudo. Tá? A gente precisa fazer com que o dinheiro vire mais dinheiro, não menos dinheiro. Legal? Para mim é isso que a gente deveria fazer. Temos que fazer uma auditoria então sobre a dívida, temos que pensar, não é moratória, mas é falar assim, a gente vai pagar o quanto é justo. Tá? Hoje a dívida galopa aí, ela é a primeira conta a ser paga no orçamento, ela leva quase metade do dinheiro embora, cara. Metade. Você, pai de família, aceita que o banco tome metade do que você vai produzir o ano inteiro? Porque você deve para ele? Não, você não paga, né? Você fala, não vou pagar, mas com um país é diferente, tem que pagar. Só que você tem que virar para o banco e falar, vou pagar, mas vou pagar quanto e tanto eu puder. Não do jeito que você quer. Tá? Qual a importância do maior presidente da história do Brasil? O maior presidente da história do Brasil, ele não botou aqui o nome, mas é Getúlio Vargas. Né? Esse foi o cara que levou o Brasil para o Estado moderno. Ele vai criar o que vai ser o embrião do Estado hoje, né? Ele vai melhorar o Estado, ele vai conseguir dessa maneira, como um ente centralizador, ouvir as diversas opiniões das pessoas acerca do que eles gostariam, dos interesses. Ele vai defender também os interesses do popular, do povo. Né? Ele vai dar sufrágio universal, ele vai produzir diversas coisas e vai produzir também um nascedouro de uma indústria moderna que vai levar esse país aí de 80ª economia para top 15, né? Top 15 no nível global em algumas décadas. Né? Todos os acúmulos que a gente vai receber economicamente são lá previstos em Vargas. Não nasceria tão rapidamente, mas sabe, até para fazer os 50 anos em 5, para fazer tudo, né? Para fazer o milagre econômico também dos militares, claro, já mudando um pouco a lógica varguista. É isso, a importância do Getúlio é de um homem que conseguiu, pelo menos por algum tempo, fazer com que facções nefastas da política brasileira, mesmo de esquerda ou de direita, perdessem força e o popular ganhasse força. Ou seja, as vanguardas de direita e esquerda não dotariam mais da decisão sobre o povo. O povo, de certa forma, se emancipa. O Getúlio se mata para fazer um negócio desse. O Getúlio é um cara brilhante, é o cara que emociona quando a gente fala dele. Esse é o maior de todos. Né? Ninguém consegue passar Getúlio, ninguém. Né? A gente tem cara que chega perto. O Brizola era um grande cara, chegaria muito perto, mas não passaria Getúlio, porque é questão também de momento, contexto histórico. Né? Getúlio é o maior, você tem que sempre amá-lo, e para mim você tinha que ter um retrato dele em casa, sabe? Sério mesmo, assim,
tem que ter... O personalismo de Getúlio vale a pena você percorrer, porque ele é um cara que... ele é... Onde você encontrar, você quiser, você encontra uma faceta dele para você. Um exemplo da vida dele para você. Reformas de Temer e Bolsonaro. Bom, não tem muito o que falar desses caras. É neoliberalismo na veia, é precarização do Estado, precarização do trabalhador, arroxo do salário, perda de direitos. O Estado entregue no mais vil balcão de negócios da burguesia. Infelizmente é isso. Nenhum país se desenvolveu atraindo investidores estrangeiros. Saiba por quê. Não, teve países que se desenvolveram, mas qual desenvolvimento? Essa é a questão. O desenvolvimento nacional, de interesse nacional, porque quando vem uma empresa estrangeira e produz aqui, ela vai mandar dinheiro, né, royalties, para a matriz. A gente precisava que essas empresas ficassem aqui, que elas fossem nacionalizadas. Ela pode até ser de nascença de outro país, mas ela tem que se nacionalizar aqui, a maior parte dos recursos tem que ficar aqui para gerar emprego. Nós não temos que pagar o modo de vida do europeu, do estadunidense, do japonês, do Oriente Médio, de nenhum lugar. Nós temos que pagar o modo de vida do brasileiro. Esse país é tão rico que a gente fica levando tudo para fora. Vai chegar uma hora que não vai ter mais, né? Então, a gente tem que se desenvolver de alguma maneira. Tá? Talvez com o dinheiro desses caras falar, não vamos fazer parque industrial, mas é para produção de coisas nacionais, o excedente a gente exporta, vocês podem até ser sócios, mas a maior parte do dinheiro não pode ir para fora, vai ter que ficar aqui, vocês vão ter que mudar o modo de vida de vocês, eu estou dizendo os europeus, né? Vocês vão ter que, né, quem investir, vocês vão ter que botar aqui o dinheiro para ficar aqui, tragam pessoas para cá, para vir morar, a gente aceita, Brasil, cara, tá tudo legal, nós aceitamos vários povos, nós somos isso, né? É um tema um pouco delicado, tá? Não dá para falar em 2 minutos. O papel da mídia para a manutenção da miséria do povo brasileiro. Infelizmente, a mídia, que não é plural no Brasil, e também não é unificada, né? Ela tem interesses dos trabalhadores de classe média que prestam serviços a ela, que já estão maculados com um senso comum. O Estado é ruim, o Estado é grande, é muito imposto, sabe esses papos assim? Eu sou da área jornalística, por isso que eu estou falando. Né? Ao mesmo tempo, os donos desses meios de comunicação, eles têm seus interesses no quê? Os caras que anunciam são os caras que querem, os caras que anunciam para o jornal, né, na novela e tal, são os caras que querem manter as coisas como estão, são os capitalistas, são os grandes capitalistas, né? São os bancos, é o sistema todo, né, como dado. E, ao mesmo tempo, ela é pautada pela mídia estrangeira que também sofre com isso. Então, uma Globo recebe muito notícia da Reuters, da Al Jazeera, da France Press, percebe? E ali também tem uma formatação nessas grandes redes globais de informação, né? Essas grandes centrais. Há uma formatação também que está atrelada a interesses de quem financia as mesmas. Então, é sempre isso, são cascatas de interesses que vão chegando no Brasil, só que aqui se configuram de maneira neocolonial, né? E neoimperialista também, nesse momento. Miséria cultural, quem são os culpados? A gente tem um problema, né? A cultura não está das melhores, né? Pelo menos cultura musical e tal, a gente está tendo um problema disso. Mas são reflexos, né? Se você pegar na época de Getúlio, o que aconteceu depois de Getúlio, no governo Juscelino, por exemplo, Bossa Nova, a gente ter sido campeão do mundo várias vezes na sequência, 58, 62, depois quase 66, depois em 70 de novo, Bossa Nova, Cinema Novo, todos os movimentos, assim, tudo que vai acontecendo, o Clube da Esquina em Minas Gerais, depois o Mangue Beach, em Recife, Olinda, tudo, a gente vai tendo por décadas muitas coisas boas, lógico, coisas ruins enxertadas no meio, mas assim, a gente vai tendo o Rock 80, uma coisa importante, mas cada um com um traço, né? O que a gente deveria fazer é que, assim, se a economia estiver bem, as pessoas puderem consumir melhor cultura, logo que essa cultura deformada, pobre mesmo, bem pobre de paupérrima, de ruim mesmo, de mal feita, ela vai acabar melhorando, né? A minha esperança reside nisso, tá? Mas é delicado falar sobre miséria cultural, porque tudo é cultura, né? E quem determina o que é bom e o que é ruim? A igreja, você, eu, o Estado, a empresa, o mercado?
fonográfico, por exemplo, ninguém deveria determinar o que é bom e o que é ruim. Deveria ser liberdade total nesse aspecto, as pessoas iriam atrás, só que tem que ter pluralidade. O que não tem hoje não é pluralidade, são poucos elementos ruins. Esse que é o problema, as referências são ruins. Mas a gente já teve Elis Regina no passado, Maísa, a gente teve Angela Rouault, a gente teve muita gente boa. Milton Nascimento está aí, está vivo. A gente tem que valorizar esse cara, grande nacionalista. Soberania nacional e Forças Armadas. Necessário que a gente pegue boa parte desse dinheiro que a gente não tem que pagar de dívida e a gente simplesmente tem que financiar as Forças Armadas, um parque industrial atrelado às Forças Armadas. Temos que pensar em adquirir ciência, né, pesquisa e desenvolvimento, melhores materiais. Precisamos que tudo que seja, quase tudo, pelo menos os itens mais básicos das Forças Armadas sejam feitas no Brasil, por trabalhadores brasileiros, para que eles tenham seu emprego, tá? Então, tudo que a gente puder fazer, as Forças Armadas são a expressão máxima do nacionalismo e a expressão máxima do que é o Estado, né? O Estado só está aí porque tem as Forças Armadas, lógico, tem um corpo jurídico também, tem a modernidade das instituições, mas as Forças Armadas são o bastião final, a territorialidade, que é o que vai gerar a nação brasileira, né, margeada pela territorialidade e pelo Estado, são as Forças Armadas. Infelizmente, parte das Forças Armadas hoje ela é entreguista também. Ela também está maculada com esse pensamento, com esse senso comum de que o brasileiro tem um problema genético, que é melhor a gente caminhar para ser subserviente aos estrangeiros. Estamos errados com isso. Né? Elas têm que ser nacionalistas, elas têm que mostrar que vieram de maneira nacionalista. Não é patriotada besta, só verde e amarelo, não. Verde e amarelo é lindo, mas não na mão de entreguista, que bate continência para a bandeira estadunidense ou que fica honrando a Estátua da Liberdade por aí, não. Brasil, cara. Brasil, nós temos elementos significativos que a gente tem que dar para o povo aqui e temos que criar um nacionalismo de verdade. Apelar para o emocional do brasileiro. O neoliberalismo e a privatização. Um é consequência do outro. Fragilização do Estado, não necessita para nós. Tem empresas aí que estão valorizando, que valorizam, que estão verde, né? Não estão no vermelho, estão verde, estão sendo privatizadas. E às vezes elas estão sendo privatizadas pelo valor de 1, 2 anos do quanto elas estão dando por ano. Que é um absurdo, é lesa pátria. Né? Infelizmente, isso virou a norma, virou a comum, virou a situação comum. Isso está errado. Tá? O caminho da educação começa, né, naturalmente, né, até meio vulgar falar disso, mas assim, começa na criança. E para mim, a pirâmide da educação tem que ser invertida. Como assim, guerreiro? Para mim, tudo que for relacionado a ensino básico, infantil básico, até a segunda infância da criança, da nascença até a segunda infância da criança, para mim tem que ser nacional, federal. Não tem que ter, na minha opinião, tá? É que o meu modelo é utópico e polêmico. As universidades não têm que ser federais, na minha opinião. O que tem que ser federalizado é o ensino da criança até a segunda infância, até os 9 anos. Né? Até mais, pode ser até a pré-adolescência, até os 12, vamos supor. Da adolescência, deixa para o Estado, para os conjuntos estaduais, são os entes da federação. Porque aí você tem já complexidades de entendimento que são regionais. Tá? Adolescência é complicado. Então, a gente uniformiza na infância básica. Regionaliza no momento da adolescência até a universidade. Na universidade, para mim, tinha que ser consórcio de municípios, então regionais também, e cidades que tenham poderio financeiro para isso, fazer suas próprias. Porque quem que sabe qual tipo de trabalho é necessário naquele município? A universidade. O prefeito sabe. Ele fala, olha, eu estou precisando de 5 médicos aqui. Então, daqui 10 anos eu preciso ter 5 médicos por ano sendo formado. Eu preciso de X advogados. Entende? Para mim, a questão tinha que dar uma mudada nesse aspecto. Complicado demais. O nosso modelo hoje não é bom, não por isso. Não é pela questão da pirâmide educacional, é por outros valores, por outras questões. Né? Há muita ideologização de ambos os lados, da esquerda e da direita, e está errado. A gente não consegue ter uma educação multidisciplinar, uma educação isenta
que tenha que olhar, tem que ver, olha, os fenômenos que foram de direita no planeta têm que ser estudados, os fenômenos que foram de esquerda têm que ser estudados, mas não falando que um ou outro está certo. A gente tem que olhar e falar, olha só, a questão é a seguinte, por que houve isso? Por conta desse fenômeno. E não é data sobre data, é pensar mesmo, falar, olha, o fenômeno que acontece isso aqui é por conta disso, são vários elementos. Vamos pensar por que chegamos nessa posição, por que houve uma revolução cubana. Vamos pensar, vamos lá estudar um pouco a história disso aí, porque mexeu com o planeta todo. E aí não é simplesmente, porque os comunistas são melhores. Não, vamos explicar. Vamos explicar que o país foi, né, colônia, depois foi liberto por um país, Estados Unidos, né, e aí ficou no lugar. Depois, pô, você entendeu? Tem que explicar por que o Brasil, né, por que o Brasil está nessas condições. São vários elementos que se conflitam. Isso vai fazer o cara entender. Eu estou falando de história, mas pensa dessa maneira multidisciplinar, né, em que uma disciplina tange a outra e você consegue explicar tudo academicamente de uma maneira ampla, né? Uma escola como aquelas escolas antigas que formaram gênios como Tesla, como Benjamin Franklin, como Leonardo da Vinci, era uma coisa ampla, né? Você não ia ter aula só de física, não, você ia ter aula de física junto com, sabe, tem história no meio, tem a matemática, tem a tua língua pátria, tem tudo, percebe? Tá longo o vídeo. Ciência tem fronteiras, lógico que tem, porque aqui ele brincou, né? Ciência sem fronteiras, ciência tem fronteiras. Tem fronteiras. Né? Uma patente que a gente faça pesquisa, ela tem valor. Uma patente lá fora tem valor. O cara que estudou numa faculdade e depois foi levado lá para fora, ele tem um potencial acumulado que o Estado gastou na educação desse cara, que vai ser explorado por algum outro país. Então a gente tem que defender esses caras, dar altos salários. Temos que valorizá-lo. A Embrapa está sendo precarizada, a Monsanto foi lá e comprou uma linha inteira de caras da Embrapa, pagou o soldo dos caras, falou, ó, vem pra cá, aqui vocês vão ser valorizados. O que você acha que vai acontecer com esse cara, que precisa pagar as contas da família dele e precisa dar um modo de vida bom para a família dele? Ele vai embora, cara. Se o país está nessa bagunça como está, ele vai embora. Se ele for capacitado, só se ele não for, se ele for muito nacionalista, ele fica. Eu tive contrato que eu neguei aí com o governo de Angola, tá? Ganhar 10 mil reais por mês, morar numa casa do Estado lá angolano, com carro na porta, coisa toda, mais R$1.000, como se fossem R$1.000 por mês de cesta básica, de compras diretamente no mercado. Eu não ia gastar com nada, telefone, tudo dos caras. Eu não quis ir, entendeu? Questões pessoais e também assim, pô, por que eu vou deixar o país nesse momento? Deixa eu lutar, tô aqui, tô na pindaíba, mas tô aqui, percebe? Tem cara muito capacitado que está indo embora, cara. Que não tem isso resolvido do nacionalismo de salvar a pátria. O cara vai embora. Tem que valorizar esse cara aqui. Não lá, aqui. Tá compreendendo? O imperialismo e as revoluções. O imperialismo ele já está mudando um pouco de faceta. Ele ainda existe, né, como imperialismo clássico, mas hoje é uma questão mais neo-imperial que talvez nem precise ser pelo... Infelizmente está travando. Talvez nem precise ser mais pela força das armas. Né? Essa mosquinha é foda. Talvez nem precise ser tanto pela força das armas, mas sim pelas imposições jurídicas e por imposições também do sistema financeiro e do sistema de trocas comerciais entre um país e outro. Você tentar fazer um caminho nacionalista no Brasil, por exemplo, a gente confrontaria interesses estrangeiros enormes e a gente seria levado a salões... tribunais internacionais. Temos que saber disso, porque a gente iria dar algumas coisas para o povo, mas iríamos escolher algumas coisas infrutíferas no momento, a população ia ficar contra. Então o nacionalismo ele tem que ser sempre muito bem dado, fácil para a população entender, falar assim, nós vamos passar por um problema, claro, mas olha só, enquanto a gente não está pagando esse dinheiro que a gente está perdendo internacionalmente, a gente vai investir logo aqui para sanear esse problema, para ninguém perder nada aqui. Só que nós não vamos ter, durante o percurso, né, depois a gente refaz, quando tiver soberania nacional, a gente vai refazer os acordos, eles vão respeitar, mas leva uns anos, leva uma década, sei lá, e tem que falar para a população entender isso. Tá? Então o nacionalismo, antes de tudo, ele tem que ser uma doutrina política que ele chegue diretamente à população e que ele vá facilitando questões da vida da população por várias intermediações e vários acordos e várias apresentações de um para outro. Com isso, a gente conseguiria amenizar os problemas que viriam das questões das sanções que a gente sofreria,
né, da falta de comércio que talvez a gente sofresse por um período para alguns países, não todos, né, tem países que não iriam ligar, né, mas tem países que iriam ligar. Então, mercado financeiro tal, que a gente seria julgado principalmente por essa banca dos bancos, né, por esse grupo bancário global aí que nós temos, que é muito perverso, né. Nós estamos pagando o estilo de vida do hemisfério norte. O Brasil praticamente sozinho, ele paga a vida do planeta, de algumas maneiras. De alguns países, vou dizer do planeta inteiro, mas de alguns países a gente paga. E se a gente procurar, a gente encontra. Tá certo? Um abraço para vocês, meus camaradas, muito feliz aí de estar fazendo parte aí logo desse time de vocês. Vamos ver se agora a gente aprofunda tema por tema nesse aspecto e vamos caminhar, tá bom? Então é isso aí, meu camarada. Sabedoria, força e beleza na vida, na luta e na morte sempre.